Para este projeto, tudo que eu precisei foi de um painel de cortina que eu já tinha em casa, um pouco de viés pronto e uma fita adesiva termocolante. Primeiro peguei meu painel de cortina e dobrei ao meio no sentido do comprimento. Depois, usei alguns clipes de patchwork para prender as bordas juntas. Coloquei a cortina dobrada no chão, com a dobra voltada para mim. Então, medi cerca de 18 centímetros a partir do topo da cortina e fiz uma marca com uma caneta apagável ao ar. Depois, usei minha régua grande e fiz marcas a partir da marca inicial, descendo em um ângulo de 45 graus até passar um pouco da metade da cortina. Conectei as marcas e depois fiz uma linha levemente curva, indo na direção oposta por cerca de 15 centímetros. Continuei esse padrão até não conseguir mais. Depois, usei uma tesoura bem afiada e cortei tudo que eu tinha traçado. Em seguida, desdobrei a cortina e comecei a aplicar a fita de viés. Começando pelo lado esquerdo do triângulo, abri a fita de viés com a dobra voltada para mim e deslizei a parte de baixo por baixo da cortina. Depois, coloquei uma tira do adesivo termocolante sobre a cortina e segui as instruções da embalagem. Na curva, fui com calma e movi o tecido para conseguir prender a fita de viés sem nenhum vinco ou ruga. Na ponta, cortei cuidadosamente a fita de viés em um ângulo para alinhar com o tecido. Depois alinhei a fita de viés, deixando uma sobra. Em seguida, repeti o processo de prender a fita de viés. Depois forrei o chão e coloquei a cortina por cima. Depois, misturei um pouco de endurecedor de tecido com água, mais ou menos na proporção de 1:1, e usei um pincel para aplicar na fita de viés e nas peças de tecido em formato de triângulo. Deixei a cortina secar durante a noite. Depois, fiz e colei laço no topo da cortina com um pouco de cola quente. Depois, pendurei minhas cortinas em formato de árvore e acho que ficaram tão fofas, além de serem uma ótima maneira de trazer um pouco do clima de festas para a minha casa. Se você tem algumas janelas sem graça que poderiam ficar mais interessantes, aqui está o que eu fiz, simplesmente indo lá fora primeiro. Estou medindo a largura das janelas que escolhi e, em seguida, cortando alguns galhos de videira para que fiquem pelo menos desse comprimento. Agora, estou escolhendo uma estaca de suporte e cortando-a para que caiba dentro de cada janela. Estou cortando galhos suficientes para criar um pequeno feixe para cada janela. Testando o tamanho, estou segurando um dos feixes na janela e, em seguida, marcando com lápis onde gostaria que eles ficassem pendurados. Usando essa marca de lápis, estou parafusando um suporte para varão de armário e depois colocando outro do outro lado da janela, na mesma altura, e então posicionando a estaca de suporte dentro dos suportes. Voltando para os galhos, estou garantindo que uma das extremidades dos galhos fique alinhada. Usando um arame fino de florista, coloco o arame sob os lados esquerdo e direito dos galhos, deixando bastante sobra para trabalhar. Agora estou torcendo o arame de forma solta para juntar cada um dos lados dos galhos. E depois confiro novamente se as extremidades dos galhos estão alinhadas, para que caibam direitinho. Levando o feixe amarrado até as janelas, estou usando a sobra do arame para prender os galhos agrupados à estaca de suporte. Depois de prender, estou usando alguns galhos extras para reforçar os feixes, deixando-os o mais cheios possível para parecerem uma persiana de rolinho feita de gravetos. Ao adicionar alguns galhos um pouco mais longos do que a parte interna da moldura da janela, eles acabam se curvando para encaixar bem apertados, ajudando ainda mais a sustentar os feixes. E o resultado final é uma persiana de rolinho feita de gravetos inspirada na natureza, que adiciona aconchego e charme a cada janela sem bloquear a luz do sol. Pegue uma moldura parecida com uma janela na loja de artesanato e crie uma plaquinha de inverno fácil de fazer. Comece cortando folhas de acetato que sejam um pouco maiores do que a abertura de cada vidro da janela. Você pode usar uma caneta de quadro branco para desenhar ou escrever seus desenhos, ou encontrar clip art online para usar. Mantenha os desenhos simples para que sejam fáceis de traçar. Depois de imprimir seus desenhos, prenda um em cada folha de acetato. Prenda com fita adesiva na sua superfície de trabalho para evitar que seu trabalho se mova e então comece a traçar. Uma caneta de giz líquido é fácil de usar e qualquer borrão ou erro pode ser facilmente apagado. Você também pode passar por cima de qualquer área que esteja translúcida ou transparente. Deixe a tinta secar completamente antes de fixar a folha de acetato na moldura. Para facilitar a remoção, gostamos de usar massa adesiva removível, que mantém os vidros firmemente presos, mas pode ser retirada quando necessário. Agora pendure sua moldura e espalhe um pouco de alegria de inverno. Vamos transformar essa jardineira antiga em algo um pouco mais festivo para o Natal. Comecei plantando 2 pinheirinhos em cada lado da jardineira. Depois, coloquei alguns ramos de cedro e pinheiro ao redor do centro da caixa. Você pode conseguir galhos cortados de árvores de Natal de graça na Lowe's Home Improvement, que foi o que eu fiz para preencher a maior parte da caixa. Também adicionei um festão de cedro e coloquei ao redor da jardineira para preenchê-la ainda mais.
Quando fiquei satisfeita com a disposição de toda a folhagem, decidi acrescentar algumas hastes decorativas douradas. Essa jardineira fica bem embaixo da nossa árvore, perto da janela, e tem um tema dourado. Então, como dá para ver isso também, eu quis manter tudo consistente. Depois de colocar todos os enfeites ao redor da jardineira, acrescentei algumas luzes de Natal para dar um brilho extra à noite. Comecei enrolando as luzes ao redor do pinheiro que fica na lateral da jardineira e fui passando por toda a volta até o outro lado. E agora minha jardineira está muito mais festiva e alegre para a temporada. Essas molduras simples de loja de desconto e recortes para artesanato podem criar uma decoração de Natal espetacular. Deixe-me te mostrar como. Abri minhas molduras e removi o vidro. Usando um spray com efeito de neve, borrifei ao redor das bordas. Em seguida, escolhi algumas das recortes finos de madeira para artesanato e também borrifei nelas. Você também pode pintar essas peças, mas achei que o spray era fácil e rápido. Enquanto elas secavam um pouco, usei minha pistola de cola quente para colar as molduras, criando uma moldura de janela improvisada. Coloquei o vidro com o lado nevado voltado para mim. Em seguida, coloquei minhas formas com o lado nevado voltado para baixo. Coloquei árvores ao longo da parte de baixo e alguns flocos de neve espalhados. Para fazer isso realmente brilhar, eu precisava adicionar alguma iluminação. Peguei um pequeno cordão de luzinhas. No começo, tentei colar com cola quente, mas não recomendo isso. Não funcionou. Elas não ficaram no lugar. Queimei o primeiro fio de luzes e estraguei a neve em alguns lugares. Então, a melhor opção é simplesmente usar fita adesiva. Preparei meu projeto e adicionei uma fita e mais algumas folhagens de loja de R$1 para dar um charme extra na parte de cima. Eu adoro como minha janela nevada ficou. Ela traz um pouco de luz para o meu quarto sem ser intrusiva e proporciona uma sensação de frio e neve que definitivamente não temos normalmente aqui na Flórida. Com a temporada de festas chegando, é hora de ir até a Dollar Tree e pegar algumas dessas placas de espuma baratas. Na verdade, a primeira coisa que preciso fazer é colocar toda a espuma que eu tenho encostada na janela. Vou colocar ela de lado ou em pé. Isso vai me dar uma ideia do que eu quero fazer. Esse aqui é um boneco de neve. Eu fiz uma silhueta com um projetor e simplesmente coloquei direto na primeira placa de espuma. É só contornar tudo ao redor das bordas. Não precisa ficar perfeito, mas queremos ter um bom contorno. Assim fica mais fácil de recortar. Coloque um pedaço de papelão embaixo da placa de espuma e você pode usar um estilete ou qualquer tipo de faca de lâmina para cortar. O melhor a fazer é ir devagar. Tenha cuidado, essas facas são afiadas. Vá em frente e comece a cortar ao redor das bordas. Não precisa ser exato, mas apenas corte. Certifique-se de cortar por completo. Não há nada mais frustrante do que não conseguir tirar isso. Então, depois de cortar, retire pequenas partes de cada vez. Isso facilita muito, especialmente nesses projetos maiores. No próximo, temos um coelho que está em pé sobre as patas traseiras. Estou usando uma faca diferente nesta aqui, só para mostrar que você não precisa ficar apenas com um estilete exacto. Então vamos recortar tudo ao redor das bordas e simplesmente destacar esse coelho. Se alguma borda ficar presa, é só usar a faca e cortar ao redor, e depois é só dar uma empurradinha. Essas placas de espuma se soltam e se separam de forma bem fácil. A próxima coisa que temos que fazer é colocar essas silhuetas bem na janela. Não precisa de muito, mas vou usar uma fita branca para isso. Assim, ela não aparece contra o fundo branco. Então pegue a fita e faça um círculo com ela. Não precisa de muito para esse aqui. Eu só precisei de 2 e vou colocar na janela. Agora, algo que percebi foi que quando coloco luzes atrás da minha silhueta, as luzes aparecem. Então, pegue um pouco de tinta preta ou azul royal e pinte a parte de trás das suas silhuetas. Agora, isso pode parecer uma bagunça, mas na verdade tem uma razão de ser. Pegue essas luzes, são fios de 6 metros, e coloque tudo na parte de trás das silhuetas. Não muito perto das bordas, mas como você pode ver, isso é um teste e vai ficar muito bom. A próxima coisa que precisamos fazer é colocar outra camada. Eu peguei 4 pedaços de placa de espuma, juntei com fita branca, depois fiz um recorte de uma grande árvore de Natal e então coloquei lá. Agora, essa aqui não fica exatamente colada na janela, mas fica um pouco afastada, porque vamos colocar um pouco de sombra ali. Depois que fizermos isso, vamos sair lá fora e ver como fica quando estiver iluminado. Então, vamos lá. Com as luzes acesas, dá para ver. Colocamos um pouco de azul atrás da árvore de Natal. Olha só, que incrível! Ilumina tudo para todo mundo na rua ver. Espero que isso tenha te inspirado a criar sua própria silhueta de janela para as festas. Estou cortando um pequeno espaguete de piscina no comprimento interno da janela. Depois, faça um corte em um dos lados para encaixar uma tira de cedro.
Agora estou pintando um espaguete de piscina com um tom natural de verde chamado Bayberry, da Fusion Mineral Paint. Em seguida, estou juntando todos os meus enfeites de Natal azuis e brancos e depois selecionando alguns para pintar com uma tinta azul de tom gelado para artesanato. Enquanto a tinta ainda está molhada, estou polvilhando um pouco de neve artificial para que grude e depois deixo secar durante a noite. Agora estou cortando uma tira de cedro na largura da minha janela, que será instalada com 2 suportes de varão de armário abertos nas extremidades. Agora estou posicionando o espaguete de piscina na tira de madeira através dos cortes feitos. Agora estou procurando por uma estrada rural, onde geralmente há galhos caídos pelo vento no chão. Quando chego em casa, sacudo os galhos do lado de fora para tirar qualquer inseto. Estou cortando os galhos maiores de pinheiro em pequenos feixes. Os caules estão sendo cortados em ângulo e, em seguida, as agulhas da parte de baixo estão sendo removidas para criar um graveto pontudo. Agora que estou na metade do trabalho, estou invertendo a direção do lado que ainda não cortei para a direita. Agora estou cortando pedaços longos de fio em tom neutro. Para pendurar o fio, estou cortando ao meio alguns ganchos verdes de enfeites de Natal e depois dobrando cada ponta para criar meus próprios ganchos mais curtos. Como cortei um lado dos espaguetes de piscina, estou dando mais sustentação ao peso do festão neles, parafusando os espaguetes na tábua. Isso vai ajudar a manter os espaguetes fechados depois de montados. Como o peso do festão pode fazer com que ele fique virado para baixo, estou adicionando mais galhos na parte de cima, até que fique completamente preenchido. Agora estou pendurando os ganchos rosqueados dentro do festão e em seguida colocando os enfeites. Agora estou adicionando algumas luzes de fada ao festão para iluminar a folhagem com segurança. Para dar um toque de inverno ao festão, estou aplicando pequenas borrifadas de neve em spray no verde para dar aquele visual de neve recém-caída. E assim você fica com uma linda cena de janela neutra de inverno, perfeitamente temática para ficar exposta durante todo o inverno. O fio quase invisível dá aos enfeites azuis e brancos um efeito muito legal de flocos de neve flutuando, destacando ainda mais o clima de cenário encantado de inverno. A neve em spray na guirlanda adiciona uma leveza encantadora e ainda ajuda a esconder a folhagem que está ressecando. O parapeito da janela também recebeu uma cena de floresta de inverno, com mini árvores tipo escovinha, galhos e neve artificial, para reforçar ainda mais o tema de inverno. Hoje eu vou te mostrar como fazer alguns vasos de inverno bem bonitos para sua varanda usando folhagens frescas. E eu estou usando um vaso, estou reutilizando ele do verão. Antes ele estava cheio de flores bonitas, já está cheio de terra que vai segurar as minhas folhagens no lugar. Estou usando a mesma fórmula de plantio que uso quando faço meus vasos de verão, que é destaque, preenchimento e caimento. Agora vou usar esse pinheiro comum como meu elemento pendente. Ele tem bastante caimento e vai cair sobre as bordas do vaso. Agora que eu preenchi com o pinheiro, vou começar a adicionar alguns tipos diferentes de abetos para dar mais altura no centro. Agora que já coloquei todos os galhos de abeto, vou adicionar alguns raminhos de zimbro com algumas lindas frutinhas azuis. Agora vamos entrar e nos aquecer porque está frio. Estou pegando algumas pinhas grandes que eu tenho e peguei um graveto resistente do meu quintal. Vou colar o graveto nas pinhas com cola quente e vamos colocar isso no vaso. E eu fiz 2 pinhas para cada um dos meus vasos. E para dar um visual festivo aos vasos, eu tenho algumas frutinhas vermelhas de inverno, que vamos colocar bem no meio, só alguns raminhos. Agora tenho uma fita bonita e vou fazer um laço bem simples para colocar no vaso. Eu só estou fazendo 5 voltas e vou prender com um limpa-cachimbo na parte de baixo. E mais um toque bonito que eu vou adicionar. Peguei alguns galhos do meu quintal e estou passando uma camada de tinta spray cobre neles. Enquanto eu esperava os galhos secarem, coloquei um cordão de luzes no meu vaso e agora só vou encaixar esses galhos. E aqui estão meus vasos de inverno finalizados. Eu sou Jennifer Howard, do Cottage on Bunker Hill. Obrigada por assistir ao Home Talk e até a próxima!